Buenos días a todos. Realmente uma bendição. Bom dia a todos. Realmente é uma bênção muito grande poder estar com vocês aqui nesta linda manhã que o Senhor nos permite chegar até aqui para congregarmos juntos em harmonia ao redor da palavra e tudo o que Deus está realizando nesse tempo final. Chegar a esse lugar onde o irmão Branham tratou de vir e descer e não pôde. E nós podemos nos levantar e tomar um bom banho e nos vestir-nos, trocar, pegar a chave do carro, ligar o carro, reunir a família e vir pela estrada agradecidos a Deus pelo privilégio que nos dá de viver nesse tempo, entrar por esses portões, estacionar o carro, caminhar pelos terrenos onde o irmão Branham quis vir, entrar, olhar e sentarmos. A realidade, a parte física real, e que a você foi dado o privilégio e a bênção de poder ser parte de um que ia palpar com suas mãos, com seus olhos, com seus ouvidos, com o seu falar, porque agradecemos a Deus e lhe agradecemos por essas bênçãos. Então me diga se isso não é estar agradecido a Deus pelo o privilégio que Ele nos dá de poder estar aqui. E não somente nós, todos que estão conectados. E Deus proveu todos os meios de comunicação para que eles também se sintam parte de nós. Ou seja, que Deus pôs tudo a nosso favor. E isso é motivo de felicidade, de alegria, de regozijo. E assim como tem bênçãos, as quais todos as desejam, e nós agarramos a elas, também é um tempo em que o juízo divino começa pela casa. Porque é o lugar de correção, irmão Branham disse. Não vamos à igreja somente para olhar a cara um do outro, ou cantar, ou escutar sua palavra. Disse que a finalidade de tudo isso é a correção. É receber da parte do Senhor a forma que devemos nos melhor conduzir nessa terra, lhe agradando em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo. Agora vejam, ele fala nessa mensagem que foi pregado 18 de julho de 2009, a intitulou A Estatura da Plenitude de Cristo, em Bogotá, Colômbia, disse assim: todos esperamos que chegue o pleno cumprimento da visão da capa, mas recordem, vão acontecer essas coisas que estão prometidas, ou seja, que poderá começar com juízo, porque o juízo começa na casa de Deus. E antes de começar para o mundo, tem que começar na casa de Deus. E recordam que lá, nos dias de Ananias e Safira, o Espírito Santo estava operando lá por meio dos apóstolos e mais por meio de Pedro, que era o líder. E lá teve um julgamento, um juízo. E vejam, tinha que passar, ou seja, que lá tinha uma forma estabelecida para realizar. O que aconteceu também com Eliseu. Vemos ali também no caso de Pedro. No caso de Eliseu, veja, o servo entrou, o servo Giase, entrou e saiu. E no tempo de Ananias e Safira entraram e saíram. No campo espiritual é a era da pedra angular, porque aí estão os anjos fazendo a separação, e se não são daí, são tirados para fora, vê? Tem que olhar por todos os ângulos.
Mais adiante ele disse, assim que podemos ver o tempo que estamos. E de um momento a outro a igreja vai ser completada. Então vem essa parte gloriosa, mas que também terão coisas que acontecerão no meio do cristianismo. O poder de Deus vai estar manifestado em toda a sua plenitude. E aí é onde o reverendo William Branham diz, então a boca dos críticos será fechada. Mas teve um tempinho, porque tem que deixar eles falar para cumprir essa escritura, ou seja, tem que ter falado, para que depois sejam fechadas. Não pode enviar o juízo se não tiver uma advertência, mas já houve uma advertência. Mas o incrédulo, o que não crê, vai continuar falando, e está bem que faça, porque irá receber tudo aquilo para o qual e do qual falou, o resultado será o juízo divino. Assim que tem que deixá-los que cumpram, porque tem que cumprir para que essa escritura se cumpra. Então a boca dos críticos será fechada, já seja que será fechado pelo que veja, ou seja, vão olhar e dizer raios. Já sei que seja fechada pelo que veja, ou que seja fechada pelo juízo que lhes caia em cima também. E recordem que Paulo falou juízo sobre pessoas que incomodava, disse que ficassem cegas e ficaram cegas. Ou seja, que Paulo usava sem medo o poder da parte de Deus. Paulo, a sua forma de ser, era forte. Pedro também era assim, e Pedro podia falar bênção ou maldição. É porque em Pedro e Paulo são representados, tipificam as duas oliveiras. Assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, ou seja, como os judeus trouxeram aos gentios, Pedro na casa de Cornélio e São Paulo aos da Ásia Menor, assim como trouxeram o evangelho aos gentios, os judeus Pedro e Paulo trouxeram aos gentios, então os judeus que são Moisés e Elias levará aos judeus, que é um judeu. Diz, e ali estarão Moisés e Elias, as duas oliveiras. De onde surgirão as duas oliveiras? Da igreja do Senhor Jesus Cristo. Surgirão do meio do cristianismo e, portanto, dominarão tudo relacionado ao cristianismo e ao judaísmo. Ou seja, conhecerão do cristianismo e do judaísmo. Poderão falar, pregar do cristianismo, do evangelho da graça, ou pregar do judaísmo, ao pregar o evangelho do reino. Podem tocar todas as coisas do judaísmo e esclarecer muitas coisas que ainda no meio do judaísmo não compreenderam. E dizer como a mulher samaritana, quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Quando ele vier, diz, em sua vinda, o Espírito Santo no meio da sua igreja, mostrando, trazendo essa revelação. Nesses dias passados, estivemos visitando lá em Israel, e tem um lugar que ele fala que poderão estar indo como um turista, se encontrarem por aí. Possivelmente não saberão que estará por ali como turista. O irmão Ilha disse isso em aquela ocasião. Agora, nesses dias estivemos lá e eles prepararam o aniversário. Foi uma meia surpresa, porque sempre se sabe alguma coisa. Eles param, eles ficam assim, aqui falamos alfólicos, eu não sei como chamam lá. Isso está, é mal? Isso é mal? É porque aqui fala assim. E tinham isso preparado lá. Olha, eu já estou ficando vermelho. Chegamos, quando foi? Na quinta-feira? Na sexta-feira estivemos com o Rabino Birbal. Nos convidou à sua casa e estivemos compartilhando. E a esposa dele também estava lá, e era a Deshibá. Ele nos mostrou onde os jovens estudavam. Um lugar muito lindo, aquele edifício, e ele é o que está encarregado ali. E compartilhamos com ele. Vocês o conhecem, muitos de vocês o conhecem.
e se pôs à nossa disposição em tudo. O trabalho que está sendo realizado. Isso foi na sexta-feira. Encontrou? Ele disse. Vamos ver o tema aqui mais acima. Mais acima. Bien arriba. ¿No te recuerdas cuál es? Cosas que sucederán. Pero para decir la fecha. Ya estoy llegando. Mira, a ver, muchas páginas ahí. Y ese viernes consolado en estas palabras. Consolar com essas palavras. Pregou 8 de maio de 77. Naquela sexta-feira, eram como as 5 ou 6, ou foi mais tarde quando saímos para nos trocar para ir ao hotel, ou seja, o Muro das Lamentações. E vejam, na mensagem que ele estava falando, disse: agarrem essa mensagem, então as coisas já levam aspecto nacional com Israel. Então a coisa aí já, quando sai para lá, no caráter de mensageiro para Israel, quando sair para lá, o que tenha que sair, poderá ir quantas vezes quiser, ou Deus lhe permitirá ir como turista para passear, como nós falamos, a rodear a área onde Deus prometeu que irá fazer algo. Poderá as voltas que queira, mas isso ainda não quer dizer que chegou o momento, porque tudo tem o seu momento. Quando chegar o momento, então Deus se moverá em cena. Então, como nós dizemos, não tem para ninguém. Quando o irmão William falava assim, bom, estou bem adiantadinho, me faltam algumas coisas. Isso é coisa do porto-riquenho. Mas essa é a marca da banana que temos. Como nós dizemos, dar uma volta na área onde Deus prometeu que irá fazer algo. Poderá dar voltas, a volta que quiser, mas isso não quer dizer que chegou o momento. Quando chega o momento, então Deus se move em cena, e como nós falamos, não tem para ninguém, e tudo se acabou e o tempo não é mais. É proclamado a Israel. Agora, veja, tudo isso é um entrelaço que Deus está realizando. E aí, quando saímos, nessa noite de sexta-feira, eu quis dizer que é o Shabbat, começa na tarde, ao pôr do sol. E no que saímos do lugar, estacionamos num estacionamento perto por ali e caminhamos. Entramos naquele lugar ali. Naquele dia não permitem gravar ali naquele lugar, mesmo que tirar algumas fotos ali, mas nos chamaram a atenção, não pode ligar a câmera. Depois caminhamos assim, aproximando um pouquinho. Aí eu disse, fiquem aí, eu vou dar um pulinho lá, porque perto do muro tem uma entrada lá para o fundo. A parte mais próxima do lugar santíssimo, eles dizem, aí é onde os grandes rabinos entram, e aí está o muro, e do lado esquerdo aí entram até o fundo. E eu entrei por aí, e todos eles ali, e entrei até o final, até lá. Estive uns minutos lá, depois saí, e quando saí, que eu olhei o relógio, ia ser as 2 da tarde em Porto Rico aqui. E aí foram faladas umas palavras e ficaram gravadas. E depois vamos colocar, e foram como 15 minutos, certo? Assim que algo marcou ali, porque exatamente eram as 2 da tarde. E me lembrei da escritura
na mensagem que o irmão Branham pregou, Cristo é o mistério de Deus revelado, que no final disse, se vocês olharem para trás, verão um relógio, porque tinha um relógio colocado ali, e disse, já são as 2 da tarde. Chegou o fim da segunda etapa e começa a terceira. Algo assim fala ali. Agora, no sábado, eu fiz um resumo assim por cima, resumozinho assim por cima. Tem alguns visuais que vamos apresentar. Foi preparado assim bem curtinho para que vejam. No sábado, o que fizemos no sábado? Sábado estivemos fazendo várias coisinhas por ali. Sábado fomos ao Mar Morto, que assim no mapa é do lado direito. Estávamos em Tel Aviv, que é o oeste. Fomos a Jerusalém, no centro. Depois fomos no leste, no Mar Morto. Essa parte aí onde estava Sodoma e Gomorra. Depois fomos a Jerusalém. Depois no domingo descemos a Gaza. Aí em faixa de Gaza, no sul. E logo vamos estar na Galileia, que é o norte. Ou seja, que está percorrendo, ou percorreu, vamos dizer, vai terminar de percorrer Israel, de leste a oeste e de norte a sul. Toda a terra. Agora recordem que Deus é o que guia. E você tem que fazer, tenha guerra ou não tenha guerra. As sirenes tocaram várias vezes. E tinha uma que estava meia... E explosões e tudo. No dia do Shabat, depois que saímos, depois que eu falei... Isso, aí mesmo, ouvia aí atrás do muro, do lado esquerdo. Essa metralhadora estava um pouco frouxa, mas foi forte. E ambulância e polícia, e eu disse, terminando de falando disso aí, de toda esse tumulto aí, pessoas entraram desse lado e fecharam umas áreas, e era uma das entradas para a mesquita. Era porque tinha uma pessoa esfaqueou um guarda, um policial israelita, o apunhalou e tiraram ele em maca e o levaram. Mas terminaram isso, abriu a porta e continuou normal. E nós estávamos ali. Eu disse, bom, as sirenes tocaram várias vezes nesta região aí. E depois no domingo, quando descemos, aí fomos à faixa de Gaza, onde lá estão bombardeando continuamente, escuta os disparos, pum! E lá é como algo normal. E nós subimos até assim um alto. Nós não podia ficar muito tempo aí, mas a gente vê, ou seja, nós vivemos. Vamos colocar esse videozinho, mas a gente fala assim porque, em realidade, eu falo assim para não começar a chorar, porque em realidade é terrível o que o povo hebreu passa e o que dizem as notícias por aqui deles é que parem de atacar lá. Mas que sorte então os reféns, porque não fala para o Irã, fale com essas pessoas e diga que os soltem. Ou seja, o mundo, a comunidade internacional diz, não, que Israel não ataque. E por que não fala com os líderes que estão financiando tudo isso? Fale com o Irã, fale com todas essas potências que vão lá e fale ao Hamas que solte os reféns. Ah, sim. Israel são abusados, mas a vida daquelas pessoas que estão lá, as torturas que eles sofrem, vocês nem imaginam, que não tem como falar, explicar o terrível
que essas pessoas estão sofrendo lá dentro. Bem, uma das coisas que eles fazem, eles dão água salgada para eles beberem. E um montão de coisas que vocês nem imaginam. E as mulheres ficam gestantes e eles as fazem abortar. Muitas coisas feias. E tudo isso o povo hebreu tem que se defender e tem que terminar isso, acabar isso pela raiz. Aí os anjos estiveram em uma investigação de juízo. Ou seja, que tudo isso tem um propósito. O que se meter com Israel já sabe que o que te abençoar será bendito, mas o que te amaldiçoar será maldito. E todas aquelas pessoas já são malditas. Agora, vamos colocar esse videozinho. Aí estivemos um pouquinho mais e falamos com ele de certas coisas aí. Mas veja, eles se sentem felizes quando vão pessoas que os apoiam, mas parece que não vão muito. Quem vai se meter, ir a Israel com sirene tocando a cada momento? Quando estavam aí, atiraram 2 ou 3. E então interceptam, mas a gente tem que esperar 10 minutos aí trancado. Atiram os foguetes, lançam os foguetes, os interceptam, mas os fragmentos caem e isso pode causar dano. Então soa o alarme e tem que esperar 10 minutos para a gente sair. No dia que estava, teve um dia que o alarme tocou e vocês saíram do hotel, estavam, não, se vestiram. Vocês desceram? Você não desceu, não deu tempo? E eu estava estudando. Qual dia foi? Na quinta-feira eu estava estudando na mesa, tocou e um alto-falante aí, um homem falando em hebraico e em inglês também, mas eu entendi que tinha que evacuar, descer para um lugar reservado que tem aí. E eu fiquei quieto. Talvez eu devia ter descido, mas como o homem calou a boca e a sirene parou de tocar e me falaram que tinha que esperar 10 minutos, eu disse, bom, já meteram uma bomba, porque se o alarme continuar tocando, é porque ainda estão, mas se o alarme parou, são só 10 minutos. Eu disse, 10 minutos eu espero aqui. Não ia me dar tempo para descer. Mas tudo isso, vivem isso lá todos os dias. Até mesmo quando vão sair, também tem que tomar precaução, porque se bombardear o aeroporto, você não poderá sair. Ou seja, que a situação está bem tensa lá. Mas eu disse a eles que estarei braço a braço com eles e que onde quer que eu for na América Latina, estarei falando de tudo isto que aconteceu com os líderes políticos e também os religiosos, para que saibam e compreendam que sem Israel não existirá paz. Israel como nação, porque aí é onde será estabelecido o trono de Davi, do filho de Davi. Assim que nós estamos aproximando a um momento muito chave e muito importante no programa divino, onde eles já estão pondo o olho e estão vendo que alguém está se movendo a favor deles. O irmão Branham disse que eles o verá entre os gentios e dirão, mas é este o que estamos, mas já terá que ter um relacionamento com eles até que eles vejam esse sinal que estão esperando. Enquanto isso, continua aumentando essa amizade, que quando eles o agarrarem, então aí já não o soltará. Ou seja, são 2 povos com os quais Deus está trabalhando de uma forma simples, mesmo que tenha um bolo duro na parte de cima, mas são coisas do comum, do dia a dia. Mas não era que era o bolo estava embaixo, mas tudo é assim no comum, no dia a dia,
E aí é onde a amizade se afirma mais. Nós amamos a Israel e desejamos a paz para Israel, mesmo que seja uma paz temporária enquanto estamos nesses corpos, mas consciente que virão dias difíceis para Israel. O aperto que aproxima por aí, e já se está vendo como esses líderes, tanto os políticos como os religiosos, estão se unindo. Ou seja, que tudo está se movendo para esse aperto contra a noiva, onde está movendo para unir as igrejas. Tudo isso já foi falado, mas ao a gente estar vendo que isso já está aproximando, então podemos estar sentindo esses ventos frescos deste novo reino de paz. Porque o irmão Branham disse, 373 dos selos, que a terra começará com suas contrações violentas e as grandes sacudidas, como aconteceu na ressurreição do Senhor. Ele diz, então, esperamos ver esse dia glorioso, ou seja, terremotos e coisas, situações no mundo, e nós estaremos alegres e felizes esperando esse momento, porque tudo contribui para o bem, para os escolhidos de Deus. Assim que estejamos com os nossos olhos espirituais bem abertos, e Deus use a todos nós e a cada um de nós nessa obra que Deus está realizando, tanto para a igreja noiva, nos ajudando uns aos outros, protegendo as costas uns dos outros, como também esse mundo denominacional, que está crescendo, porém rápido. Já querem que eu os fale lá a um grupo grande de líderes das denominações com suas congregações no Chile. Ou seja, que tudo isso irá movendo, irá aumentando e será também de bênção para o povo hebreu. Ou seja, que Deus também está preparando o seu povo, porque esse é o exército que Deus tem nesse tempo com o mensageiro. Não pense que vocês vão estar aí parados, não. Estão sendo preparados para Deus usar vocês também. E em tudo que Deus lhes usar e em tudo que vocês se deixarem usar. E sempre que seja na perfeita vontade de Deus. Assim que Deus conta conosco e nós contamos com Ele. Eu conto com vocês e vocês contam comigo. Ou seja, todos somos uma grande equipe, a melhor equipe. Ou seja, podemos dizer, essa, em verdade, é a melhor equipe. Porque o que está vivo é a que está viva e tem o mensageiro vigente, o tempo e a estação, tem tudo a seu favor. E ao Deus eterno. Ou seja, que com isso já vamos seguros. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Eu quis compartilhar esses momentinhos, esses videozinhos assim, para manter vocês em dia. E meditamos em tudo isso que Deus está fazendo nesse campo também, mas também nos focamos no que Deus está fazendo em nossas vidas, que é nos preparando para que a plenitude de Deus esteja em nós e que Ele nos use também. E quando o Espírito Santo, como disse lá Felipe, vem para cá. Que não haja nada, ele não teve nada em Felipe que estorvou ele ser transportado, porque ele foi transportado na coluna de fogo, e a coluna de fogo é santa. Portanto, para ser transportado na palavra e nessa coluna de fogo, temos que estar bem diante de Deus, assim que Deus siga nos ajudando. Estamos nesse corpo e cometemos erros diariamente, mas nos levantamos e seguimos em frente, porque Ele olha nosso coração e vê que a intenção sempre é de agradá-lo, e Ele nos ajuda. Se cairmos 7 vezes levantamos e seguimos em frente, sem desanimar, mas retomando mais ânimo. E fazendo como eu fiz aqui, nos sacudimos e seguimos em frente. Você se sacuda e seguimos. E amadurecemos nisso. E quando volta a acontecer a mesma situação, já sabemos como manejá-la e contornar uma situação. E tudo contribuirá para o bem, sem ferir a terceiros.
Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E os amo de coração. Amo muito vocês e sei que vocês também a mim. E todos vamos chegar, porque é uma meta, já está traçada. O que tem que fazer é seguir o rumo da arca, da palavra. Ela vai nos levar à meta, acertar o alvo, que já está aí bem ajustadinho. E temos esses 2 binóculos que já focaram esse alvo e vai acertar o alvo, porque vai acertar. Disto não cabe nenhuma dúvida. Bom, eu não fiz assim com a arma ali, mas tem um bom franco atirador aí. Bom, por aí tem algo que está movendo e vai se mover também com o franco atirador, mas isso já será do inimigo. Mas tudo isso já sabemos e o porquê vai estar acontecendo, porque lá estão esperando a segunda vinda do Senhor. Lá estão esperando a Moisés e Elias. Quando ele chegar, 3 dias e meio e sucederá a ressurreição. O que estaremos falando um pouquinho talvez hoje, porque lá serão julgados também os que estão na sexta dimensão. Mas o julgamento começa aqui, o juízo começa aqui, para então poder ir lá e os que estiverem preparados aqui poder vê-los. Vem, tudo é uma ordem. Por isso ele disse, vejam como na capa, como move na capa. Ele fala tudo isso entre linhas ali. Veja como se move a ressurreição. Ou seja, tem uma forma, um mecanismo, e tudo isso assim em uma forma no comum do povo. Bem, que Deus os abençoe e os guarde, os mantenha saudáveis e fortes, e que tudo que peçam ao Senhor, crendo com fé, que Ele cumpra em sua vida. E sigam sempre pressionando tudo o que peçam ao Pai Celestial. E recordam que estamos no lugar santíssimo, estamos aí ao ladinho dele. Ou seja, não tem que gritar alto. Aí você fale a Ele de coração a coração. Nesse sussurro que Ele sempre fala a você, você fale também a Ele. Fale a Ele com amor e Ele te responderá com amor. Não lhe seja rebelde. O meu nome está nele. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos e bom proveito para todos os que vão tomar o café da manhã, comer o alimento físico. O tema? Bem, agorinha falamos... Porque é um trabalho para os 2 povos que está sendo realizado. É a obra do 7º selo, tanto para a igreja noiva, como para os hebreus, os judeus. E foi dito que esse seria um descendente da dinastia de Davi. E logo verão tudo isso como irá se mover, o que breve eles vão reconhecer. Porque o irmão Branham disse em pergunta e resposta dos selos que será um judeu, porque Deus envia um mensageiro para o povo. Ou seja, cada mensageiro ele envia para o povo correspondente. E como é uma era judaica, a era da pedra angular, então, consequentemente, tem que ser um mensageiro judeu. Como quando ele me dava de cotovelo assim e dizia, fala para eles que você é da tribo de Judá. Agora, como a tribo de Judá... Agora, esse descendente está entre as tribos do norte, que é onde está a bênção da primogenitura. E, consequentemente, tem os 2 paus. Viram como tudo é simples? Então, vem saindo também da tribo de Efraim, porque está no meio das tribos do norte. Elias esteve ministrando lá, nas tribos do norte. Consequentemente, a bênção da primogenitura, esse mensageiro a tem, e o grupo também a tem. A bênção da primogenitura. A primogenitura, o irmão Branham disse que é o Espírito Santo, e onde nesse tempo o Espírito Santo entrou a alma, ao lugar santíssimo de cada escolhido, o verdadeiro nascimento. Bom, entramos aí e já falamos em vários estudos de tudo isso. Assim que Deus os abençoe e os guarde, e até agora às 10, onde estaremos escutando o estudo bíblico e também o tema, o juízo começará pela casa de Deus. Que Deus sempre nos encontre bem
E, acima de tudo, sempre nos veja com e através dos olhos de Moisés e Elias, através desses ministérios. E o temos recebido, consequentemente, estamos seguros, estamos confiados de que Ele nos olha através desse novo propiciatório e nos vê bem justificado diante do Pai Celestial. Que segurança temos! Isso é o maior que nesse tempo um ser humano possa ter. Bem, Deus os abençoe e os guarde a todos. E até agora às 10 novamente, que estaremos com vocês para praticar assim como fizemos agora, conversar. Ele teve conversa com o seu povo de era em era, mas hoje teve e tem a conversa mais linda, como fala em Cantares. É a conversa do amor, porque a era do amor divino, e no amor estão todas as virtudes. Consequentemente, quando você fale a Ele, clame a Ele, lembra que Ele vai te responder com amor. Não se sinta coibido em falar com amor a Ele, porque Ele te responderá com amor. Bom, Deus os abençoe e os guarde grandemente.